Sejam bem-vindos a mais uma sessão de conversas no Centro de Estudos Internacionais, uma atividade mensal que organizamos nós, um grupo de investigadores do Centro, dedicada a algumas temáticas atuais que queremos debater com os nossos convidados e o público presente em cada sessão. Hoje a nossa sessão é dedicada a economias criativas e políticas culturais e temos aqui connosco como convidados o Dr. Manuel Coelho, que é antigo presidente da Câmara Municipal de Sines, a Marta Silva, do Largo de Residências, diretora artística e diretora do Largo Residências, e o Irlando Ferreira, que é produtor e gestor cultural e também é mestrando, quase mestre, aqui no ISCTE. E para não prolongar, eu vou passar já a palavra aos convidados. Cada um deles tem 15 minutos para apresentar. Era 20? E 15 minutos, 20 minutos. E a seguir às apresentações, vamos abrir o debate e esperamos ter o vosso contributo, as vossas perguntas, comentários. E então eu passava agora a palavra ao Dr. Manuel Coelho. Melhor chamar Manuel Coelho. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite que me foi feito através do professor Eduardo. Faço aqui uma à parte. Nós tivemos a sorte, o nosso privilégio na vida, ou seja, do grande momento da história do nosso país, 1968, 1970 e picos, de estarmos aqui na universidade juntos e éramos fortemente lutadores contra o regime e pela independência das então colónias. Tínhamos algumas complicidades, aqui era uma caldeirada de ideias e posições. Bom, mas isto é para situar a questão do convite do professor Eduardo, que já não via há muitos anos. Lembrou-se de mim como... Não, tínhamos visto na Versailles. Okay. O resto eu não telefone e eu devia ter telefonado e nunca telefonei. Eu tenho um longo texto, mas se calhar vou guiar pela conversa, porque depois, se for necessário ou se justificar, eu deixarei ou mandarei o texto que escrevi, para ser lido, se acharem interesse nisso. Eu fiz medicina aqui, muito tarde, portanto eu entrei para a faculdade com 27 anos, portanto já depois da tropa. Tive a sorte de fazer tropa em Timor. Eu costumo dizer, como diz o outro, porque eu tive muita sorte na vida, mas esta sorte deu-me muito trabalho. Porque comecei a estudar na tropa, soldado, fiz um pouco do liceu em Timor e o resto de cá, e depois deu uma loucura soldado a vir para a medicina, que foi outra sorte, e depois em Coimbra não tinha dinheiro, vim para aqui, arranjei emprego e fiz o curso. Foi extraordinário porque foi o curso que me realizou na vida. Depois fui para Sines, como médico de família, e tive outro passo, um momento decisivo na minha vida, que foi, ao fim de 18 anos de médico, conhecer bem Sines, convidarem-me a fazer um desafio para ser Presidente da Câmara. Fiquei um bocado assim, atordoado. A Maria Cristina disse-me: mas o que é que vai ser de nós? Eu disse: vamos ver. E depois fiz 16 anos de Presidente de Câmara. E foi um período extraordinário, mais uma terceira etapa, para me considerar uma pessoa privilegiada, porque faço aqui uma à parte. Vocês, uma grande parte das coisas, não vão concordar comigo, mas eu não me importo. Eu considero a medicina é uma atividade, enfim, nova, mas a política é, para mim, a atividade mais nova da vida, porque é aí que se joga, se ela for tida como uma missão voltada para o interesse público, porque é aí que se joga tudo das nossas vidas e dos nossos futuros, com as decisões políticas. E aí foi assim que eu levei a coisa, não querendo ser nenhuma referência, nem nenhum modelo de virtudes. Não. Para vos falar da minha experiência, em pouco tempo, que é muito pouco tempo, eu tenho que me centrar o que é Sines.
no espaço territorial e no cruzamento das rotas oceânicas. Portanto, Sines é um local privilegiado do nosso território. E como dizia a professora Fernanda Rolo, da Universidade Nova, que fez uma conferência muito interessante sobre a história, Sines, antes de ser, já o era, diz ela. Foi com a equipa do então primeiro-ministro Marcelo Caetano, de 1972 até 78, que decidiu-se o complexo de Sines naquele sítio. Depois de estudos. E porquê? Sines tinha sido cruzado pelos fenícios, deixaram suas marcas, pelos romanos, que fizeram dali o porto, o primeiro porto, pelos os gregos antes e depois os muçulmanos, esses deixaram alguma coisa, mas aqueles deixaram marcas. Sines teve depois, isto como inspiração e como simbólico, a figura do Vasco da Gama, que foi a personagem mais destacada do século XVI em Portugal, nomeado pelo Dom João II para o grande desafio do caminho das descobertas. E partir, diga-se o que se disser, o Vasco da Gama foi bandido ou que foi isto ou foi aquilo, ele é a figura icónica de Sines e do nosso país, porque opera uma revolução que é abrir os caminhos do desconhecido e da universalização. Isto é o objetivo. E passa-se com o Vasco da Gama da Idade Média para a Idade Moderna. Isto, se verem um livro de história do Nascimento de Rodrigues, ele explica isso muito bem. Portugal e a globalização. E, portanto, Sines tem isto de história, tem isto de território. E depois, o complexo de Sines, aquela decisão, vou fazer outra afirmação, foi a maior obra do século XX em Portugal. Pela sua dimensão, pela sua potencialidade, pelo seu alcance. Instalaram-se, naquele período, falava-se num projeto de megalómano, instalaram-se 3 terminais portuários, terminal de petróleos, terminal petroquímico e terminal de carvão. Instalaram-se 3 unidades industriais, na primeira fase, a refinação de petróleos, química, petroquímica e a produção de energia elétrica. A central termoelétrica produzia há 10 anos 23%, 24% de energia nacional. Isto, entretanto, nesse trabalho cruza-se com o 25 de Abril. No 25 de Abril discutiu-se muito se o projeto era para continuar ou não. Tinha a marca de Marcelo, tinha aqueles preconceitos todos que geralmente contaminam os momentos políticos, e houve o bom senso de continuar aquele processo. Ele foi reformulado porque ele tinha coisas chocantes para a nossa época, para arrasar a praia Vasco da Gama e fazer uma plataforma e fazer ali o Porto Carvão frente à cidade. Isso foi tudo corrigido. E essa fase, portanto, ficou aquela estrutura extraordinária com potencialidade para o futuro. Há uma estagnação entre 1986 e 97 e há uma luta surda em Lisboa, os detratores daquele porto, os interesses económicos e a vacilação política, chamando a Sines um elefante branco, querendo liquidar aquele projeto. Em 1998, coincide com a minha entrada para a Câmara, no governo Guterres e na inauguração foi um período áureo da Expo, o governo Guterres decide instalar em Sines o terminal de gás e o terminal de contentores. Isso determinou definitivamente o futuro do complexo, do polo económico de Sines. Acabaram-se as contestações, acabou-se o discurso dos detratores e há mais 2 decisões, que foi trazer a PSA, que é o segundo maior transportador de contentores de Singapura, mais a MSC, que é de transportes, e
arranca o terminal de contentores, o terminal de gás não vou falar dele, porque ele já abastece 2/3, ou tem capacidade para abastecer 2/3 do nosso país em gás, ou até em totalidade, se for necessário, pela sua capacidade. Mas o terminal de contentores define o futuro de Sines e aquilo que era Sines como uma vilória pescatória e rural de economia de subsistência passa a uma pequena cidade cosmopolita, explico porque em meio minuto, e para uma economia, portanto, baseada na produção de bens através do porto e da indústria. Portanto, há uma mudança radical. E porquê é que ela é cosmopolita? Porque as unidades arrancam com os operadores vindos das refinarias de Angola e de Moçambique, que, entretanto, fecharam com a guerra. Começam a Galp arranca em 78. Vocês sabem como é que estava a África nessa altura, Angola e Moçambique. E Sines não tinha trabalhadores qualificados, portanto, todo aquele complexo era operado por gente de fora e gerou alguns constrangimentos. Mas recebeu gente de todos os quadrantes do país e técnicos altamente qualificados para operar aqueles sistemas complexos da produção de refinação e da petroquímica e da produção de energia. Portanto, Sines passou a ter a maior concentração de engenheiros e de massa crítica nessas áreas. E Sines é o concelho do Alentejo que cresce significativamente em número de habitantes. No censo 2001-2011 cresce 1000 habitantes. Sines tem neste momento cerca de 13.500 habitantes de cidade, o concelho tem 15.000. Portanto, é um concelho urbano, profundamente urbano. Portanto, a atividade da pesca é importante, mas é residual em termos de valor económico, e a agricultura é insignificante. Portanto, isto transformou radicalmente, e então eu entro num momento crucial em que está outra vez em arranque, em descolagem, os terminais de portos, e faço a minha avaliação. Eu era médico, mas vivi em Sines há muito tempo e teve sempre envolvido nas cogitações da política a séria, não da política especulativa. E, portanto, fiz o balanço entre as potencialidades e as debilidades. Sines tinha um estigma de cidade poluída, de um deserto cultural e de falta de equipamentos. Nós começámos, e agora vou ser o mais sintético possível, começámos por fazer o planeamento, que é fundamental, o macroplaneamento e o planeamento urbano dos planos comunais. Começámos por fazer um programa de regeneração urbana, de requalificação dos bairros degradados, por fazer o realojamento, porque Sines era a única cidade do Alentejo que tinha barracas. Nós fizemos o levantamento, imaginem, 250 famílias a viver em barracas, numa cidade de, na altura, 12.000 habitantes. Isto era complicado. E realojámos essa gente toda. Eram as comunidade africana, principalmente cabo-verdiana e de outros países da África, eram a comunidade cigana, e eram lusos, muitos lusos, porque há uma fratura em Sines entre os que ganham muito bem e aqueles que vivem um bocado na subsistência. E, portanto, nós agimos na parte do desenvolvimento e na parte da coesão social, que é fundamental na política, naquilo que eu acho que seja uma política humanista e coesa. E começámos, para além disso, a desenvolver 3 áreas fundamentais: educação, ensino, qualificação profissional. Fizemos 3 centros escolares novos. Isto é, toda a população está concentrada na cidade. Com o complexo fecharam 7 escolas, porque era um município rural, mas a população triplicou. E, portanto, a população está ali, havia desdobramentos, nós acabámos com os desdobramentos
E fizemos 3 centros escolares, que é pré-escolar, primeiro ciclo, ligados, no conceito moderno, à escola secundária e à escola EV23. Para quê? Para duas coisas. Para efeitos de escala na economia, portanto, utilizar os equipamentos comuns, de cozinhas e de refeitórios, etc. E para os alunos começarem, desde o pré-escolar, a conviverem com esse espaço, que é o seu futuro espaço de recreio, de desportos e de educação, porque temos a CAF. A CAF é a componente de apoio à família no pré-escolar. O pré-escolar tem uma componente educativa e tem uma componente de lazer. E, portanto, lançámos as bases para uma educação de qualidade, fizemos habitação social, como já disse, lançámos as bases físicas para a cultura, com o Centro de Artes, que é uma obra icónica de Sines, polémica, porque abrange o auditório, centro de exposições, biblioteca e arquivo municipal. Mas, fundamentalmente, tem funções educativas. Portanto, tem um centro de ação de serviço educativo para as crianças de pré-escolares e outras. E também para os alunos virem a filmes e outras ações. Outra área, os imateriais. Estamos a falar do material, portanto, da construção, dos programas nas escolas, dos imateriais. Criámos o Festival de Músicas do Mundo, que foi a primeira coisa que eu pensei, naquele deserto cultural, o que é que nós precisamos numa visão sistémica, que é a única que eu me consigo entender, para um desenvolvimento alargado e consistente. E andámos a cogitar, eu mais um jovem que falámos muito, e fizemos a concepção do Festival de Músicas do Mundo. O que é que isto quer dizer? Nós não queríamos um festival temático, segmentado, nem do jazz, nem do pop, nem da clássica, nem do pimba. Queríamos um festival que tivesse o caráter lá está a inspiração do Vasco da Gama e do industrialismo. E esse festival, de facto, provou que foi uma boa escolha e uma boa aposta. Foi o primeiro em 99, fizemos 15 edições em que transbordou do Castelo. O Castelo é o sítio mítico de Sines, onde nasceu o Vasco da Gama, e ali é o centro histórico. Passou para fora do Castelo e passou para a Avenida, porque vão 80 mil pessoas a Sines e o Castelo leva 8 mil. Portanto, há festa por todo lado e os concertos têm ecrãs cá para fora e têm o palco da praia, que é de entrada livre. Portanto, é um serviço que tem esta componente. Porquê? Porque é baseado na diversidade de música, pode ir música clássica, mas é na diversidade, na mundialização. Já vieram formações musicais, eu não gosto de ter bandas, de todo o mundo, de todos os recantos da terra, principalmente da África e especialmente do Mali, então do Brasil, muitos, e de toda a Ásia e Américas. E a par disso já tem outros workshops, e portanto é uma semana de festa em Sines, universalista, de gente muito bem comportada. Nunca houve o mínimo de incidentes em Sines, porque é gente urbana, nem estragos. Aquilo é uma festa que é um orgulho. E foi voltada a posterior com estes intuitos. Vamos marcar Sines por um acontecimento relevante, de grande projeção. Vamos com isto combater este estigma, este preconceito de uma cidade poluída, e vamos também dar a isto um cunho para o turismo e para a descoberta de Sines. A outra área que é fundamental é o ambiente. Há bocado ali na conversa eu dizia que Sines é um desafio e é uma complexidade de gerir aquele município, porque confrontam-se interesses poderosos com as grandes empresas. Basta falar na Galpa, na Repsol, são empresas multinacionais,
A central termoelétrica nem tanto, porque está mais desviada da cidade, mas também tem problemas porque nós queremos que a indústria se desenvolva, nunca fui contra a indústria, mas que seja controlada de modo a que conviva com as atividades da pesca, que não sejam afetadas, dos ecossistemas, oceânico, aéreo, atmosférico e subsolo, e que dê aso também ao turismo e a outros investimentos que devem vir, não circunscritos à energia fóssil, que é o que tem estado em cima, a imperar, o petróleo, o carvão e o gás, e nós queremos outras atividades. Então, criámos um programa que é o único no país, isto não é propaganda, que chamamos o GISA. E GISA é uma sigla Gestão Integrada da Saúde e Ambiente, antecedida de uma conferência que fizemos, muito bem sucedida, de ambiente, saúde e desenvolvimento. Isto é, ligamos sempre o ambiente ao desenvolvimento industrial e económico. E empenhamos as empresas, os centros de saúde e os conselhos limítrofes. Nestes anos, não foi só por via disso, também foi pelas diretivas da Comunidade Europeia, as emissões de efluentes atmosféricos reduziram-se em 80%. E Sines hoje tem menos poluição do que tem abaixo de Lisboa, de longe. Os 3 poluentes, você está a dizer assim, mas é verdade. Sei que não é difícil. Não é difícil, pois. Não é. Mas, para quem sabe disto, vocês não são da área de ciência, enfim, mas há três poluentes que nos incomodavam substancialmente, que é os óxidos de enxofre, o SO2, os óxidos de azoto, chamado NOx, isso estuda-se nas químicas básicas, e as partículas pesadas, porque sabem que principalmente o petróleo, os hidrocarbonetos, têm uma grande carga de enxofre, montanhas de enxofre que estão na refinaria, trabalhei lá com o médico muitos anos, de azoto, que é o azoto que depois também faz parte do processo, e de metais pesados. Metais pesados em grande quantidade. Eles nas chamirés têm os ímãs, os eletroímãs, e depois, não vou agora aqui explicar os processos, mas esses poluentes reduziram-se, caíram a pique. E portanto, criámos, que foi com o apoio do Departamento do Instituto Superior Técnico, do professor Mirko Cabral, da professora Cristina Branquinho e da Maria João, também da Faculdade de Ciências e da Escola de Saúde Pública, é a parte científica. A parte económica das empresas, e depois envolvemos o Ministério do Ambiente através da CCDR. Portanto, temos aqui grandes investimentos nas áreas novas, isto é, no chamado serviço público prioritário e reprodutivo, que são conceitos importantes. O que é que nós fazemos que tenha reprodução, que seja reprodutivo para a cidade e para o futuro, principalmente a educação, a cultura e o desporto. Na formação profissional, ligada a isso, temos 3 áreas importantes ligadas, que é a ETLA, Escola Tecnológica do Alentejo do Litoral, que tem 4 cursos ligados, tem a Mecatrónica, tem a Química Industrial, tem a Informática e tem a Higiene e Segurança. E forma, todos os anos, tem 260 alunos, é nível 4, nível 5, operadores para as fábricas de grande qualidade. Fizemos o ensino artístico, que não existia, o litoral era um deserto. Fizemos uma escola que é um modelo, é um exemplo nacional. Foi inaugurada, falo em coisas concretas, em 25 de abril de 2008. Fizemos um período de experiência piloto até ao final do ano letivo. Negociei com a Direção Regional de Educação abrir a atividade em 2009 letiva, oficializando a escola, com o chamado contrato com o Ministério da Educação, e temos atualmente uma escola do ensino artístico
da música, escola de música, com 300 alunos, 35 professores, e tem em 2009, 2014, 2003. Tem 7 orquestras pequenas, por naipes de instrumentos, e tem uma orquestra grande com todos e com os professores também. Portanto, aquilo e foi expandida de Sines para os municípios limítrofes. Odmira tem um orgulho porque tem muito bons alunos, Santiago de Cacém e Grândola. Falta apenas naquela CIMAL, naquela comunidade intermunicipal, Alcácer do Sal. Portanto, isto são experiências importantíssimas para um concelho. Na outra parte, temos o Sines Tecnopolo, que é um grande empreendimento, esse de maior folgo na parte económica, uma plataforma entre o ensino superior e as empresas, que agora estão lá as grandes empresas no Sines Tecnopolo, para o desenvolvimento de projetos na área da formação e da qualificação, de pós-graduação, de pré-graduação e de qualificação também, não só dessas pessoas, mas de empresários, no tecido empresarial, porque Sines tem estas grandes empresas, que são digamos, a mãe, a alavanca, mas tem depois um tecido grande de pequenas, médias empresas da área de metalomecânica, ligadas às grandes empresas. E, portanto, essas empresas precisam de uma agregação e de qualificação para melhorarem a gestão empresarial. Isto é a visão e a prática de Sines, da autarquia, fazendo estas coisas, além das estradas que fizemos, não vou falar disso. Posso falar da regeneração urbana, do centro histórico, vocês devem visitar Sines e ver no centro histórico o que era e o que é hoje. A nova Avenida da Praia, a Avenida da Praia era uma autoestrada e agora é uma alameda. Reduzimos, tinha 4 faixas de rodagem, era o domínio do betão, reduzimos para 2 faixas em calçada e o resto é um calçadão, como dizem os brasileiros, para ciclovia, para vias pedonais e tem uma ligação por elevador ao centro histórico, que ainda não está a funcionar por este executivo, porque enfim não vou pronunciar sobre isso. E falta-me aqui uma área de terminar, que é a área da coesão e social. Nós fizemos programas através da CPCJ e da Ação Social de apoio aos carenciados, e estamos a fazê-los e a desenvolvê-los, de apoio à habitação, de apoio aos idosos, os idosos ativos. Nós fizemos na cidade 3 centros de convívio para idosos. E aquilo é um encanto para eles. Eles vão para lá todos os dias, eles jogam as cartas, elas também jogam, as mulheres, mas elas fazem chá, porque tem pequeno balcão, e passam ali os dias, trocam experiências, conversam, veem televisão, leem livros, leem jornais. Isto custa muito pouco. Temos uma empregada a Câmara que percorre, elas quase se auto-organizam e fazem festas, e fazem outra coisa. Eu não falei nas piscinas, as novas piscinas e o desporto. 500 idosos vão às piscinas, vão às piscinas fazer hidroginástica, a maior parte deles não sabem nadar, outros já não têm grande destreza. Nós temos as piscinas com o tanque grande, que tem 25 metros, para as competições e para os atletas. Temos atletas internacionais na área da natação e temos depois o tanque de aprendizagem, onde eles vão e fazem e ajudam a curar as suas maleitas. Eu sou médico, sempre bem que aquilo às vezes é mais importante que quilos de medicamentos para andar a entreter as pessoas, a tirar as dores do reumático. No apoio também às instituições, nomeadamente à CERSI, que é uma coisa que é muito importante para os deficientes, e às comunidades. Sines tem grande imigração, portanto, quando há grandes obras, temos ucranianos, temos russos, temos moldavos, temos africanos a comunidade cabo-verdiana, são para aí 7% da população de Sines. E tem uma forte associação. Está agora a fazer um centro promovido, ainda não deu coisa, de interculturalidade,
um centro social, e portanto essas comunidades convivem muito bem. A comunidade cigana não, enfim, é uma comunidade complicada pelas suas características, mas não perturba a cidade. E portanto todos vivem neste convívio. Eu não sei se já ultrapassei o meu tempo, porque eu tinha um texto escrito longo, como disse, eu queria se vocês me derem mais uns minutos, como vos disse há bocado, ou como disse, o futuro de Sines. O futuro de Sines está no terminal de contentores, porque sem economia não há crescimento e não há desenvolvimento. A economia é a base da qualidade de vida, para o emprego e para... E nós queremos um porto competitivo através de uma nova ferrovia que ligue à rede nacional e à rede europeia. E nós queremos um lobbying em Sines, porque Sines tem contradições graves, tem aquelas grandes empresas, mas o poder está cá fora. E nós queremos que a cidade se desenvolva e que seja ali, e que atraia massa crítica, e que tenha escala, para ser ela a puxar pelo desenvolvimento equilibrado. Eu não digo harmonioso, porque é um termo um bocado parado, mas de um desenvolvimento dinâmico, mas equilibrado e sustentado. E portanto, essa é uma questão para puxar para o futuro e, portanto, em conclusão, nós queremos Sines como um grande polo económico nacional e internacional, com forte repercussão na balança já tem comercial, económica e nacional. Sines como uma cidade de referência na inovação, a educação, ensino e qualificação profissional. Sines uma cidade integrada no triângulo, que é o novo conceito. Há ali 3 cidades pequenas que fazem um triângulo: Sines, Santo André e Santiago, e Sines é a cidade de referência, pelo que tem, mas para se distribuir, para haver sinergias, interpotenciação de umas com as outras. Já falei disto, da expansão do terminal de condutores e de o grande desenvolvimento, a garantia de desenvolvimento futuro de Sines deve assentar numa plataforma de políticas de cooperação estratégicas, de investimento público ou privado, que foi o que se passou até agora, do envolvimento ativo da autarquia local, com um enfoque na afirmação do Porto de Sines como um dos 8 mega-hubs, isto não é da minha labra, portuários mundiais, o Porto Atlântico Ibérico de referência, na melhoria continuada das condições de acesso à educação e à cultura como fator de importância capital para a atração de novos residentes, que potenciem e deem resposta às necessidades crescentes resultantes da atração de novas indústrias e serviços, no desenvolvimento de um clima de criatividade e inovação que reforce quer a criação de novos postos de trabalho, quer a atração de talentos e de qualificação, isto é, desenvolvimento económico equilibrado, sustentado, desenvolvimento da educação, da cultura, do ensino artístico, de todas essas atividades nobres e de autarquia da cidade como o centro que deve ter uma palavra a dizer, porque a nossa cultura nacional é centralista. E não é por acaso, isto agora só vos digo esta porque eu conheço algo do que se passa na Europa, nomeadamente nos portos. O porto de Amsterdão, o porto de Antuérpia, que é o segundo do país, eu fui visitá-lo por causa do Porto de Sines, é um porto do município. E o município concessiona-o. Em todos os grandes portos da Europa, os municípios participam nas administrações. A cultura nacional, as administrações portuárias são um Estado dentro do Estado. E, portanto, a Câmara, a não ser as boas relações que possa ter e o protagonismo do Presidente, se o tiverem, nós fizemos um protocolo com a APS e definimos os territórios. Isto deve ser da administração do Porto, isto deve ser
território de administração autárquica. E fizemos bem, nomeadamente a Avenida da Praia, era propriedade e gestão, que era um absurdo desse. E nas outras coisas é a mesma coisa. Na educação também e na cultura. Na educação também a autarquia deve ter um papel mais ativo. Nós, autarcas, participar na administração do Porto, não era para mandar nele, participar na administração da ICEPA, que é quem gera aquela área industrial, porque Sines tem condições únicas. Tem o Porto de Águas Profundas, a funcionar 365 dias, 24 horas por dia, sem constrangimentos, com cais de 18, 20 metros de profundidade, com uma posição estratégica de interligação dos vários continentes, e agora quando se abrir o canal de Panamá, e tem uma área como não há no país, nem na Europa, adjacente ao Porto, que pode crescer indefinidamente de apoio às atividades portuárias, porque o Porto precisa de espaços de apoio para mercadorias e para atividades logísticas, e portanto Sines é este grande desafio. Eu tenho, enfim, não me considero melhor que os outros, considero uma pessoa mediana, mas tenho um sentimento de dever cumprido por aquilo que foi feito nestes anos e que parte dessas coisas é irreversível. Nós temos um parque escolar como poucos municípios têm, um parque também, ou equipamentos do desporto, e temos uma prática de desportos e ensinos que em proporção deve estar no topo. E na cultura, neste momento, Sines está muito bem e espero que continue. É preciso, isto nunca está tudo acabado e às vezes há retrocessos, mas vinha-vos dar esta perspectiva integrada, enfim, com algumas variantes pelo meio, mas porque eu não li, às vezes ler torna-se mais concreto e às vezes mais preciso, mas assim dá mais para a gente dialogar e depois gostaria que houvesse, se houver tempo, debate. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Manuel. E agora de imediato vou passar a palavra ao Irlando Ferreira, que vai apresentar um exemplo um bocadinho diferente de um país que também apostou na cultura e vai falar de um exemplo concreto que é a Atlantic Music Expo. Ok. Portanto, antes de mais agradeço o convite e é muito curioso e felizmente que falou antes, porque apresentou um exemplo muito concreto e assim dá para conversarmos e entendermos algumas questões que estão ligadas a essa questão das economias criativas. As economias criativas, pronto, não vou aqui estar a fazer um enquadramento teórico porque é facilmente lê-se e apercebe-se, mas está baseado em dois pilares que são fundamentais, que são as indústrias culturais e as economias e as indústrias criativas. Portanto, essas são as duas bases fundamentais para depois ir dar-nos grande chapéu que se chama as economias criativas. Mas as economias criativas, a meu ver, esta palavra pode ser muito bonita e muito pomposa, mas não funciona na prática se não houver políticas concretas. Daí ser importante aqui o exemplo que o Manuel teve aqui a falar. Se não houver políticas concretas e com espírito de missão. E é curioso porque tinha aqui elencado algumas questões que eu queria abordar e que vão de encontro ao que ele esteve aqui a falar. Portanto, para haver economias criativas é preciso, a meu ver, dois pilares muito importantes, que é a aposta na formação e na formação tanto profissional como académica, porque são essas pessoas que na realidade vão criar aquela matéria que se chama hoje o conhecimento, o desenvolvimento com base no conhecimento ou nas ideias. Ou seja, deixamos de ter a economia alavancada
na indústria que nós todos conhecemos e passamos a ter uma economia alavancada nas ideias, nos conhecimentos, naquilo que cada um consegue trazer com a sua formação, com a sua pesquisa, com a sua atividade profissional. E isso é que é importante, porque de repente, imaginemos, hoje estive a ler uma coisa bastante interessante, por exemplo, da Sara Tavares, que estava a dar uma entrevista sobre o espetáculo que ela vai fazer de 20 anos de carreira, e ela estava a dizer: eu depois que compus a música Lisboa, qualquer coisa, muitos turistas vêm ao país conhecer Lisboa. Isto é muito interessante porque não estamos a ver a dimensão disto. Uma música tem capacidade de movimentar uma cadeia de valor que é enorme. Desde os turistas que vêm cá, que consomem nos hotéis, que depois vão aos restaurantes, que depois apanham o táxi, que depois apanham o transporte público, vão aos museus, estão a ver só a dimensão da cadeia de valores que se cria a partir de uma questão muito concreta, que é uma produção artística ou cultural. Para não falarmos da questão das criativas, por exemplo, um telefone, um iPhone com um bom design já vende mais da área da criatividade, ou um carro com um design tudo XPTO. Hoje em dia as pessoas não querem um carro branco ou preto, querem um carro personalizado, e o que dá essa personalização é a criatividade das pessoas, dos grandes designers, que se inspiram, por sua vez, em grandes pintores ou numa obra musical, ou seja o que for. Isto está tudo muito interligado. E depois há um outro, além da questão da formação profissional e académica, outro ponto, a meu ver, que é muito importante, que é justamente aquilo que o Manuel esteve aqui a falar, que é a questão da criação de condições, não é? A criação de condições para que a atividade cultural e artística ou criativa possa acontecer. Porque se não houver políticas sérias, é só conversa. As economias são criativas episódios. são episódios. As pessoas falam as economias criativas, mas na prática não está a acontecer. Por que não está a acontecer? Porque antes disso tem de haver um planeamento muito bem aprofundado do que é que queremos, a que ponto de Sines quer estar aqui a 15 anos. Okay. Se nós queremos estar a 15 anos naquele ponto, o que é que vamos criar? Vamos criar um festival de músicas do mundo, vamos criar um festival de cinema, vamos criar infraestruturas a nível de equipamentos de escolas de música, daquele outro. Criamos uma escola de música, ou seja, não é uma coisa vá, é uma coisa que tem um fundamento muito concreto e após algum tempo vai surgir os resultados, como é o caso. O Sines hoje é conhecido por causa dessas atividades, mas para essas atividades acontecerem, teve pessoas que pensaram nelas e apostaram em políticas concretas E trabalharam muito para elas e sérias para que isso pudesse acontecer. E temos, nem vou tomar muito tempo, porque penso que essa noção, e para termos tempo de discutir, pode ser passada de forma muito breve. Temos em Cabo Verde, neste momento, a acontecer uma atividade que é o Atlantic Music Expo, que é uma espécie de mercado ou de feira musical onde todos os anos encontram-se desde programadores, produtores a nível internacional, ou seja, a nata da world music, entre aspas, que vai se concentrar em Cabo Verde para fazer o Atlantic Music Expo. Vão lá artistas que fazem as inscrições, depois são escolhidos pelo júri, vão lá para participarem e para venderem concertos e para fazer mailing list durante aqueles dias. Ou seja, isso para Cabo Verde o que traz? Nós temos, na minha tese tive a oportunidade de analisar as várias dimensões que uma atividade desse género acaba por movimentar, porque é desde a economia, depois a parte cultural, depois tens a profissionalização do meio, tens a internacionalização dos artistas locais, tens essas coisas todas, além da movimentação económica que ocorre naqueles dias em que o evento acontece.
Ou seja, essas atividades, quando os artistas e os profissionais vão a Cabo Verde para apresentar o seu trabalho e também escolherem músicos para programar os festivais, estão a ver Cabo Verde, estão a promover o turismo, estão a ocupar os hotéis, estão a dialogar com os artistas locais, os artistas locais estão a ver, ou seja, porque eu entendo que a nossa dimensão vai até onde conseguimos sonhar. Se nós vimos que aquele senhor ali consegue fazer e chegar até aquele ponto, nós sabemos como humanos temos essa capacidade de chegar lá, logo permite-nos pensar mais longe. Ou seja, quando um artista que tem um sucesso internacional vai a Cabo Verde e um miúdo que está a começar, que tem 18 anos, vê aquele artista, vê o performance, vê a projeção daquele artista, é uma forma da pessoa dizer, epá, ele chegou lá, tem esse potencial, tem a de esforçar para chegar lá. E é preciso ter essas referências, a questão da referência que é muito importante. E o AM está a acontecer e já está a ter frutos muito concretos e é um bocadinho fazer o paralelo aqui com a atividade que acontece em Sines, porque voltamos atrás. Falamos das economias criativas que hoje estão nas agendas de vários partidos, de vários governos que apostam nas economias criativas como uma alavanca para o desenvolvimento dos países ou das sociedades. Mas para isto acontecer efetivamente tem de haver apostas na política e na formação e profissionalização e criação de condições para aqueles que fazem, porque se eu for um ator ou se for um músico, ainda que seja muito bom, mas que o meu produto não tem meio de escoamento e eu não consigo ganhar a vida com aquilo e chego a casa, não consigo manter a minha família, logo vou escapar por uma outra via que me dá sustentabilidade tanto para mim como para a família, se for o caso. Mas se houver um ambiente em que sustenta essa atividade artística, logo não tenho a necessidade de fazer isto e estou a produzir, estou a criar valor e estou a criar matéria, como eu tinha dito, do intangível. Hoje em dia fala-se muito do intangível e o intangível somos nós, é força motora concentrada no ser humano, naquilo que nós conseguimos contribuir com a nossa passagem prévia por essa existência, não é? O que é que nós conseguimos trazer? Por exemplo, hoje temos aviões, temos barcos, temos estas estruturas, temos aquela câmara de filmar, tudo partiu de uma ideia, são ideias. E hoje, felizmente, estamos a dar atenção mais a esta matéria, a esta capacidade humana, que é a capacidade criativa e cultura. E só a criatividade baseia-se num ponto muito importante, que é na base cultural. As pessoas conseguem apresentar uma coisa mais rica, por exemplo, se forem mais cultas, se lerem mais, se forem mais ao cinema, se forem mais ao teatro, porque aquilo que é a matéria que depois nós baralhamos e voltamos a dar, através muito concretamente. E penso que não vou falar mais, porque acho que depois ainda temos a oportunidade de debater e trocar ideias. Ok, obrigada, Irlanda. Fico por aqui. E agora a Marta Silva. Bom, então, eu vou apresentar basicamente o que é este projeto e agora é interessante falar no fim, agora vou tentar construir um pouco esta apresentação também falando do que é um ponto de vista particular, individual, de cidadão, visão, não é? na relação com o que é a missão de uma autarquia, de um pensar a cidade. O Largo de Residências surge no meio disto tudo, ou melhor, na combinação destas duas situações. E eu vou recuar só um bocadinho no tempo, porque a história do Largo de Residências não começa com o Largo de Residências, que é um projeto que iniciou há 3 anos e meio, um pouco mais, mas começa com uma outra instituição que é o SOU, da qual eu também estou ligada à direção. E esta é uma associação cultural que já está assediada no bairro dos Anjos, que agora deixa de ser Anjos e passa a ser Arroios, há cerca de 10 anos. E numa fase onde ninguém achava interessante
ir para aquela zona da cidade, onde éramos de facto a única associação cultural e de práticas artísticas ali sediada. Tinha só 2 coletividades de caráter mais desportivo e de lazer, e de resto não havia mesmo mais nenhuma associação cultural. Hoje em dia é como cogumelos. É uma maravilha fazer o mapa. E este projeto começa por ser até uma iniciativa individual de uma outra pessoa, da Banda Melo, e que aos poucos ocupa uma loja ali no meio do bairro das Colónias, ou melhor, na rua que é a fronteira entre o bairro das Colónias e agora a zona que é o Intendente, que é a Rua Maria Andrade, a Rua do Elétrico, que vai para a Graça. E era um espaço muito pequeno, mas onde começamos a fazer todo um plano de formação em artes, na linguagem artística, mais concretamente com foco no movimento, na dança. E tinha duas particularidades. Era uma loja, era um espaço muito pequeno, com muitas limitações de atividade, mas ao mesmo tempo era uma montra. E não só éramos frequentados por quem desejava aquela natureza de atividades, mas por todos os vizinhos curiosos que confrontavam com aquelas fricalhices ali, muito à luz dos seus olhos. Portanto, começou por ser um projeto individual, juntou-se um grupo de pessoas e passado 4 anos mudamos de espaço, finalmente para um espaço grande, uma rua acima, onde pela motivação de todos nós, começávamos a sentir aquele bairro como um bairro cheio de potencial para o desenvolvimento de um projeto alargado a nível da cultura e da formação, e que tivesse, acima de tudo, uma preocupação de combinação entre a larga escala do que é a arte na nossa sociedade, mas muito um foco do que pode ser a prática cultural e social neste local, naquele bairro, naquele território, pela observação de que era um bairro quer tanto habitacional, não era a zona ainda mais cara da cidade, e tem casas e bairros, portanto, muito interessantes a nível de habitação. Era uma zona extremamente comercial, cheia de comércio. Era uma zona também cheia de instituições, imensas escolas, desde a pré-escolar, a primeiro ciclo, a secundárias, tudo, uma data de instituições públicas e privadas à volta, e ao mesmo tempo é a 5 minutos da Baixa. Era completamente estratégico. Depois ainda acrescentávamos a isto um lado riquíssimo quando falamos em cultura, que é a diversidade humana. Portanto, um dos locais, um dos bairros mais cosmopolitas da cidade, e que felizmente, passado 4 anos da nossa existência, localizou-se ali um festival, nasceu ali um festival, que é o Festival de Todos, do qual também fomos parceiros, iniciativa promovida por pessoas individuais, mas abraçada pela Câmara Municipal de Lisboa, e que também permite um pouco abrir os olhos da cidade para aquela zona da cidade, e quer do próprio município, da própria autarquia, de que afinal aquele lugar é um lugar de onde podemos extrair muita riqueza e ao mesmo tempo carecia de muito desenvolvimento. Este espaço onde nós estávamos, este projeto privado, uma associação que alugou uma cabo de 400 metros quadrados para fazer programação cultural, formação em artes performativas e outras áreas, atividades gratuitas combinado com atividades pagas para se pagar ao artista. Portanto, começa por ser um projeto interessante, arriscado, cada vez mais frequentado pela cidade e pelo bairro, mas há cerca de 5 anos começa a ter grandes fragilidades a nível económico, ou seja, começamos a ter dinheiro, deixar de ter dinheiro para pagar contas, espaço, todos os custos de manutenção daquele espaço. Isto porquê? Porque éramos cada vez mais frequentados a nível sociocultural, mas o poder económico das famílias pagarem aquilo que nos sustentava, que era a formação, as aulas, falamos de aulas de complemento, não é a base da educação oficial, começam a passar para segundo, terceiro plano, e as pessoas começam a não conseguir ter a capacidade de se vincular. Portanto, o nosso projeto tinha graves problemas económicos. Portanto, e começam a saltar aqui logo 2 preocupações. Onde é que nós estávamos? Estávamos no meio de um bairro, ou melhor, no meio de uma freguesia, que era, para um dos lados, o bairro das Colónias, com todo um desenvolvimento já sociocultural, por outro lado, o Intendente, que é a zona dark da cidade, não é? Nos últimos anos. E isto estou a falar há uns anos atrás, não é agora, que é a tentativa de moda do Intendente. Por outro lado, esta é uma problemática. Queríamos chegar aos 2 lados, onde nós estávamos. Queríamos ter uma noção de
de abrangência da maior da população e começamos a perceber que uma parte vinha a nós, a outra parte, se nós não fôssemos lá, também não vinha, porque não se deseja o que não se conhece e, por outro lado, as capacidades socioeconómicas diferentes e, por outro lado ainda, o gueto. Não é? Portanto, esta vontade de chegar a um território mais abrangente, a outra preocupação era a necessidade de introduzir uma atividade sólida e, a nível da nossa economia, nossa gestão, e depois o terceiro fator foi o conhecimento de que o município de Lisboa ia de facto iniciar um processo grande de requalificação daquele território, portanto do eixo intendente-moraria, ia-se gastar uma pipa de massa em escavadora e pode ser até que o município fosse pensar em alguma coisa que não fosse a escavadora, mas que fosse o trabalho de desenvolvimento comunitário. E de facto éramos uma instituição que estava ali sediada há muito tempo e que conhecíamos o capital humano e que conhecíamos de perto e de proximidade quais é que eram as necessidades individuais, coletivas, institucionais daquele território. E tomamos conhecimento de portanto, após uma cruzada, digamos assim, em busca de funcionamento, de financiamento no governo, eu sou bailarina e venho de um universo onde se concorria ao Ministério da Cultura, que entretanto até deixou de haver, à DG Artes, que antes era ainda foi outra coisa, e até na altura onde se fazia projetos sem haver formulários, e onde a criatividade era um fator interessante e onde não se tinha que pensar em projetos que encaixassem em tendências, como a transdisciplinaridade, depois a relação com as tecnologias, depois a altura da formação de públicos, porque nós estávamos num nível que era a arte de intervenção comunitária e naquela altura isto não estava na moda. Hoje em dia começa a estar. Portanto, e de facto também já começam a haver pontos nas candidaturas para esse tipo de projetos e eu vejo uma data de amigos meus artistas com nenhum talento para isso a entrar dentro deste campo. Ia passar a noite inteiras a tentar encaixar as ideias em formulários e programas e etc. Mas isso faz todo lado. É investigação científica. Sim, claro. Isso faz todo lado. E nas primeiras candidaturas, estes programas, de facto, as críticas eram é muito local, é pouco internacional, olha, porreiro, perceberam o que é que nós somos. Mas, de facto, se todos os bairros tivessem um foco de cultura, portanto, estávamos a meio do caminho para chegar depois a capacitar as pessoas para terem interesse de ir à grande casa de cultura, que é o Teatro Nacional, que é isto, que é aquilo. Então, e nós percebemos, ok. Então, ainda não estava o atual executivo no governo, eu encontrei um livro de planeamento estratégico, pensamento da estratégia cultural para a cidade. Está a falar do governo da Portanto, a Catarina Vaz Pinto ainda não era a vereadora da cultura, mas estava a assessorar em termos de pensamento estratégico para a cidade e participou só na relação de alguns textos que eu li neste tal livro há uma data de tempo e li ali um texto que eu digo, temos que mudar o foco. Porque ali falava no que é que são os focos de proximidade, política, estratégia que o município devia ter relativamente aos focos de proximidade local. Ou seja, pensar que o município não devia querer fazer eles projetos para pôr a cidade a fazer isto, mas encontrar na sociedade civil e outros, portanto, os projetos que tinham um real conhecimento do território, fossem eles públicos ou privados, fosse relação com as juntas de freguesia ou com a sociedade civil, e que lhes dessem as condições, dentro das suas orientações, obviamente, para que esse trabalho fosse potenciado. E eu pensei, há que mudar as antenas, município. Então, comecei a estar muito mais atenta àquilo que eram os programas da própria Câmara Municipal de Lisboa. Entretanto, há um novo executivo, entretanto, há toda uma nova leva de programas e surge a primeira edição do programa BIP-ZIP, que eu não sei se têm conhecimento do que é, que vamos já na terceira edição, creio eu, e que é um programa que sai da variação da doutora Helena Roseta, que na altura estava com a habitação e com a parte social, portanto, é um programa que se destinava a bairros de intervenção prioritária, o BIP e o ZIP, as zonas de intervenção prioritária. Portanto, passou por uma política que a Câmara Municipal de Lisboa fez de diagnóstico de social, económico e urbanístico de várias zonas da cidade e que sinalizou os pontos vermelhos, digamos assim, e fez um apelo à sociedade para projetos que podiam ser de
várias naturezas, mas cujo enfoque era o desenvolvimento comunitário, a reabilitação urbana, através de práticas muito variadas. E nós achamos, portanto, dentro da associação, que seria interessante apresentarmos qualquer proposta a este programa. Devo-vos dizer que a minha primeira leitura e motivação foi um pouco egocêntrica e foi, temos que encontrar um espaço público para o SOU, um espaço não pago, ou seja, porque estávamos ali com imensas dificuldades. Bora encontrar um edifício de voluto da Câmara e propor fazer ali o projeto, que assim conseguimos existir, conseguimos fazer atividades mais gratuitas, conseguimos alargar a comunidade, etc. Então começo a passear pelo bairro à procura do tal edifício de voluto. E dou por mim, deixo uma rua e dou por mim no Largo do Intendente. E olho para aquele largo e digo, epá, arquitetonicamente isto tem tudo para ser um lugar fabuloso. É público e ao mesmo tempo muito privado. Está no centro, mas não tem trânsito. Uma data de edifícios fantásticos. E ao mesmo tempo, soube que o Presidente ia mudar para ali o seu gabinete. Então, pensamos, aqui é interessante, mas não havia cá espaços públicos. Portanto, havia tudo privado. Comecei a visitar e este programa tinha digamos assim, um calendário de execução curta, 9 meses. Portanto, não podíamos ir para ali, para um edifício que precisava de 1 milhão de euros de obras, executados em 3 anos ou até que se fizesse qualquer coisa. Portanto, então encontramos um edifício, propriedade dos herdeiros da Viva Lamego, e que estava de voluto, mas já estava em reabilitação. Entrei lá e a minha primeira leitura de bailarina é, isto não dá para nada. Porquê? Porque tinha muitos quartinhos. Portanto, eu fiz, na segunda visita, ele veio um arquiteto, e assim, então olha lá, que paredes é que isto dá para deitar abaixo? Eu, muito poucas. Eu, pronto, não dá para nada. E depois, não, calma, porque, ou seja, tem uma leitura de espaço e de atividade cultural, pronto, com necessidades de condições de espaço para isto. E depois voltei outra vez a fazer o levantamento das tais 3 necessidades que nós tínhamos ali como missão e ao mesmo tempo pensar em quais eram os objetivos do próprio programa e tinha que fazer um casamento entre os dados da arquitetura, os objetivos do programa e as nossas fraquezas e necessidades e desejos ao mesmo tempo. Então surge a resposta para a prática cultural não se faz aqui, tem que se fazer fora daqui. Porque se é para ir de encontro ao território, às pessoas que são prioritárias, temos que ter com elas. Não podemos abrir uma porta e esperar que elas entrem. Por outro lado, se é requalificação urbana, portanto, o palco não pode ser a sala de cá dentro, mas tem que ser o bairro. Portanto, os projetos que acontecem na rua, na casa do vizinho, nas coletividades dos outros, portanto, não construir nada de novo, mas começar a utilizar aquilo que existe. A loja de voluta, tudo. Portanto, tudo começa a ser palco e laboratório, não é? E sala de ensaios. E ao mesmo tempo, começo a ver que afinal deitar as paredes abaixo não era assim também possível e a pensar, então o que é que de artístico se faz dentro de 4 paredes pequenas? E aí penso, artista residentes, portanto artistas em residente que são de fora e precisam de um quarto para alojamento, a noção de residência artística. E para além disso, não tínhamos dinheiro, estávamos a depender da economia nacional, estávamos em queda, o que é que devemos pensar? Economia, turismo. Pronto, não depender do bolso português. Sustentabilidade. Portanto, sustentabilidade, ou seja, chegamos aqui à equação daquilo que começou a ser o projeto. E então passo agora a apresentar o projeto, que começa por ser uma atividade do SOU e que teve, por motivos de características do projeto, se externalizar e o SOU fundar uma cooperativa. Porque normalmente uma associação não pode ter lá dentro um negócio cujo volume de negócios é tão forte ou maior do que as práticas culturais. Portanto, então criamos uma cooperativa cultural. E basicamente o que acontece? A partir destas necessidades, nos últimos 3 anos e meio, o Largo de Residências assistiu ao passado, ao antes, ao durante e ao presente e pensa no futuro daquilo que foi a requalificação do bairro. Portanto, estamos ali antes desde a obra, acompanhamos a escavadora e estamos agora nesta pedra novinha e brilhante. E ao mesmo tempo fomos requalificando o nosso edifício, onde até metade já estava em processo de requalificação pelos senhorios, a outra metade já foi pensada e desenhada por arquitetos que são cooperantes da nossa cooperativa e que eram moradores do bairro, e preparando o edifício para ter o quê? Para ser um projeto que gere uma quantidade de atividades artísticas e culturais
ao mesmo tempo que gera e desenvolve uma quantidade de negócios sociais, que depois já os explico quais são, e que visam, isto é a nossa missão, desenvolver práticas culturais e artísticas, negócios sociais, que todos eles pretendem alimentar um local ao nível de desenvolvimento urbanístico, social e económico, né, que é o intendente. A filosofia das nossas... Começo agora por falar na cultura. Né? O que é a filosofia do nosso projeto cultural? É, no fundo, desenvolver uma quantidade de projetos que são ou desenhados por nós, ou propostas que recebemos externas, né, de artistas, e que, portanto, não temos uma área, portanto, vai desde a arte à criatividade, à investigação, à gastronomia, portanto, qualquer linguagem que pretenda ter uma coisa comum, que é aquele contexto. Qualquer projeto que aconteça num formato muito variado, pode ser uma residência de um dia ou de um ano, pode ser da natureza, porque não temos um formulário de formato de residência, temos apenas uma filosofia comum, é que todos os projetos devem desenvolver a sua própria metodologia de diálogo com o património humano e físico daquele território. Portanto, pensar nas pessoas, nas comunidades, nas associações que já existem, ao mesmo tempo que se pensa na rua, no edifício, na casa do vizinho, no bar, naquilo que existe. Essa é a nossa missão a nível de projetos, e depois já posso dar um pouco mais de exemplos a nível de projetos que desenvolvemos. O que é que são os nossos negócios sociais? É então aquilo que já deixei revelar há pouco, que é o turismo, ou seja, é o alojamento local. Portanto, nós no terceiro piso temos a parte do prejuízo, que é o apartamento para pôr os artistas em residência, a nossa parte de produção. O segundo piso temos e no primeiro temos o serviço de alojamento, que se divide entre hostel e suítes. Portanto, são quartos ou que partilham zonas comuns e, portanto, dá para estar quer o turista que tem menos capacidade económica, como temos as suítes, que são um pouco mais caras e que viabilizam um pouco mais o nosso projeto. Mas, ou seja, temos como público de alojamento não só o turista puro e duro que vem de qualquer parte do mundo e que encontra ali uma espécie de projeto onde sente que ele é o próprio mecenas, onde nós fazemos um aconselhamento cultural do que é que nós fazemos, o que é que o bairro tem e o que é que a cidade tem, e ao mesmo tempo dando-lhe a entender que é ele que está a viabilizar o nosso projeto, e ao mesmo tempo tentamos ter uma data de instituições culturais, sociais, de investigação, o que for, como protocolos de alojamento, ou seja, que também podemos pensar em atividades conjuntas, mas também eles, ao alojarem lá os seus grupos, os seus estudantes, os seus artistas, as fundações, os teatros, os festivais, das universidades, dos centros de investigação, estão também a ajudar-nos a pagar contas. Portanto, estão também a financiar o nosso projeto. Portanto, o segundo e o terceiro, o primeiro piso têm essas valências. Depois, no resto do chão, temos um café com um estúdio ligado, portanto, o café é o nosso segundo negócio social, portanto, e é um café onde tentamos juntar todo tipo de públicos, tanto o turista que vai lá tomar um pequeno almoço, como o artista que está em residência, como o vizinho que é extremamente familiar e próximo pela metodologia de trabalho que desenvolvemos e que já vos passo a falar, como agora as pessoas que passam a habitar aquele território, porque afinal já é requalificado e etc. Portanto, aquele café, aquela esplanada, quem passa lá 3 horas a observar, é um coquetel humano impressionante. E quem fica ali com um caráter de olhar e observar exatamente o que é que se passa, consegue perceber que o intendente de antes, do durante e do futuro se conjuga ali na perfeição. E ao mesmo tempo tem um estúdio que ora se divide e funciona como um espaço de ensaios, ora se abre um lugar de apresentação de alguns dos projetos em residência, ora quando não tem nada cultural é também uma sala de estar, de apoio ao café, grupos de outros que não têm nada a ver quando eles vão para lá fazer reuniões de trabalho, de criação e etc. E pronto, o que acontece é que tudo isto demorou 3 anos até ficar pronto. Primeiro que não somos malta dos negócios e tivemos que aprender a ser empresários ao mesmo tempo que éramos a malta das ideias. O que é isto da dialética do querer ter boas ideias e depois ver, não, mas isto não é viável. Portanto, uma grande escola estar aqui a trabalhar em negócios e saber dizer que não e saber perceber se a ideia é viável, juntando às preocupações económicas e ao mesmo tempo ao interesse social que ela tem. Não é?
porque ali nós tentamos andar sempre com 2 binómios, que é a arte e a social, e depois nós alimentamos de turismo e cultura, portanto isto tem tudo de ser uma permanente preocupação e análise. E quando eu falo das naturezas de atividades, portanto o que acontece é que durante o primeiro ano, onde se estava a pensar no que fazer e como montar esta estrutura, que ainda não está nada pronta, ainda somos extremamente verdinhos nisto tudo, ainda que já estejamos com estas valências todas em funcionamento, 20 e tal quartos em ação, um café cheio de como esplanada, uma quantidade enorme de projetos a acontecer, mas ainda somos muito, digamos assim, cada dia a tentar aprender coisas que ainda não temos e ao mesmo tempo a perceber, uau, até já fizemos isto tudo. Passamos basicamente um ano de não querer fazer rigorosamente nada. Fazer um trabalho de educador de rua, puro e duro, de contacto permanente e próximo das pessoas que estavam ali no intendente, que ainda ninguém queria lá ir. Portanto, o que é tornar-nos próximos de todo o tipo de pessoas que entre si tinham grandes problemas, e grandes problemas de convivência e de aceitação. O que é o vizinho, o drogado, a prostituta, o político, o comerciante, o cidadão que mal fala aquela língua, quer preservar a sua cultura, o outro que quer que ele se integre, uma zona que vem para aí o foco todo, mas a solução não está encontrada, as políticas que são pensadas no gabinete, as pessoas que andam no território, como é que isto tudo se conjugava? E passava por, num primeiro ano, conhecer o que é que se passava, conhecer as pessoas e não fazer aquela arte comunitária que eu agora vejo todos os meus colegas a querer fazer, que é prostituição artística através dos cidadãos. Ou seja, é uma palavra muito forte, mas há cada vez mais artistas a envolver a comunidade nos seus projetos. É ou não é? É. Agora eu utilizo as pessoas no meu projeto, tenho participantes, tenho isto tudo. E o que é que nós fizemos ali? Tudo bem, isto é um lugar onde os artistas vêm para cá em residência, mas eles não podem ler aquela primeira frase do poema da Flor Bela Espanca. Ser poeta nem sempre é ser mais alto. Porque nós temos, os artistas têm que descer à terra, quem vem para aqui, quem vem para este projeto, tem que ser uma pessoa que está em condições de se encontrar com a outra pessoa, seja ela o que for, e estar disponível para que a sua ideia, que normalmente vai ensaiar para um centro de residências no isolamento do Alentejo, e só pensa na sua ideia artística, portanto tem que ser esta pessoa que está disponível a que tudo mude no momento em que ela se confronta, que é o quê? A realidade. E que todos os dias ela borbulha e que tenha um contraste impressionante ao mesmo tempo. E basicamente nós fazemos isto, que são 2 linhas paralelas, que é ideias de cima dos artistas que vêm e que nós chegamos aqui, como conhecemos muito bem o território, os ajudamos a localizar, portanto, com que pessoas trabalhar e em que local desenvolver o seu projeto e na relação com o quê, com que parceiro, para além de nós. E por aí estamos a pisar num território mais seguro e temos a certeza que a arte e o social vão estar garantidamente mais estável, de mãos dadas. Por outro lado, deste tal trabalho de permanente contacto com a comunidade, a nossa equipa, a partir de problemáticas sociais, cria ideias de projetos, ou que somos nós a desenvolver, ou que chamamos não sei quem, que sabemos que vai fazer aquilo muito bem. Portanto, então temos as 2 linhas de nascimento de projetos, não é? E depois fazemos ainda outra coisa, que é a mediação social. E a mediação ao nível individual e ao nível institucional, ou seja, o contacto e o conhecimento que temos das pessoas, muitas vezes leva-nos a estar dentro das vidas delas e o nosso projeto responde a umas coisas, mas não responde a tudo. Então pegamos no braço da Dona Lídia e se aquele problema já passa para um nível da saúde, disto, daquilo, sabemos onde levá-la, com quem pôr a falar, porque ela não vai pegar no flyer, não lê e-mail, portanto tem outro nível de comunicação. E por outro lado, isto é o nível individual, não é? E a nível institucional, basicamente foi o que é que estava a começar a ser pensado para aquele território e perceber que as oportunidades que chegam ali, os interesses todos os dias que chegam ali, quer a nível institucional, quer a nível de projetos novos e privados, chegam ao território e nós, como instituição, estávamos atentas para isso e podíamos abraçar as oportunidades todas e guardar para nós, mas isso ia matar a missão do projeto, que é largo, não é pensar no nosso largo, mas é pensar naquele largo e em tudo que ele tem. Portanto, é pegar nas propostas que surgem e ver de que forma é que podemos pôr todo o bairro, ou seja, desde o proprietário do bar à senhora vizinha, à outra instituição, a participar nisso.
não é? E há muitas vezes projetos que chegam e nós nem os queremos e mandamos para ali, porque faz mais sentido. Pronto, isto é basicamente o nosso pensamento e a nossa forma de trabalhar. Depois dentro disto há muita coisa, mas é melhor que fale de projetos em função das vossas perguntas. Obrigada, Marta, e mais uma vez obrigada a todos. As apresentações foram bastante interessantes, muito distintas uma da outra, mas acho que ilustraram muito bem o tema, que é muito vago, muito vasto, economias criativas, políticas culturais. E agora passo a palavra para outro lado e esperamos as vossas perguntas, comentários. Posso começar? Obrigado pelos vossos exemplos do vosso trabalho e daquilo que acreditam e que se esforçam para que aconteça e que acontece. E, sobretudo, é bom ver que são coisas reais, concretas, que se passam. Do exemplo, acho muito interessante, eu conheci-nos há muitos anos, e é interessante como, de facto, tudo... Quer dizer, para já, o facto de ser possível é já muito interessante, porque muitas vezes, quando não se conhecem de perto os projetos, parece, é muito bonito, mas não, quer dizer, como todos dizem, com muito trabalho, com muito esforço, com muito pensamento, com grupos alargados de diálogo e de uma visão abrangente das situações, é possível. É muito interessante porque as possibilidades partem das localizações específicas. Isso eu acho muito interessante que os três projetos se tocam, porque, por exemplo, no caso de Sines, era uma cidade muito estigmatizada em alguns pontos, mas tinha tudo em potencialidade para ser o que é hoje. Quer dizer, tudo precisava de ser trabalhado e realmente de políticas públicas e de uma visão, mas estava tudo lá. É de facto começar a arrumar e a ver todas as potencialidades muito grandes que existiam. Como no caso, por exemplo, também do Intendente e dos Anjos, toda aquela zona de Lisboa, tem um universo humano e arquitetónico, urbanístico, tem todas as potencialidades que estão à espera também de poderem ter oportunidade para aparecer. Ou no caso de Cabo Verde também, da própria insularidade, da relação com a música, de começar também a ser um ponto de referência e de encontro. E é muito interessante que todos os vossos aspectos têm uma relação muito fundamental ao local onde acontecem. Isso acho que é muito interessante e acho que é, de facto, não são, quer dizer, não vindo ao abstrato, mas vindo, de facto, aquilo que também que está muito ligado ao sítio onde acontece. E outro que eu também gostei particularmente é que todos nascem, e se calhar por isso é que também são possíveis, nascem de haver projetos educativos, sociais, de coesão, ambientais, de haver uma relação muito profunda com a população de uma determinada zona de Lisboa, de haver já um conhecimento, uma tentativa de ligação, de fazer com que as pessoas se interessem, mas também dar, ouvir, escutar, de Cabo Verde também de haver uma vontade e das pessoas poderem realmente querer criar ligações e não é só uma coisa, não é só, por exemplo, o Festival de Sines no Tio do Céu, ou todas as vossas atividades, agora, pronto, Cabo Verde é um sítio bonito, vamos fazer, quer dizer, tudo parte de uma visão muito mais alargada, que é muito interessante, porque depois também os benefícios que trazem social, económico, quer dizer, tudo isso existe, tudo isso é uma prova cabal de facto investindo nas economias criativas, por exemplo, quer dizer, é uma coisa que se ramifica tanto e traz tantos benefícios a todas as áreas, quer dizer, até ambientais, quer dizer, e isso eu acho que é muito bom de ver que os projetos existem e que mudam radicalmente também a vida das pessoas, não só a ideia que se tem, mas da vida das pessoas que participam também e que assistem a estas coisas que vão surgindo. É um ponto bastante importante que vale a pena termos sempre em conta. Os projetos têm de ser refletidos e planeados muito cuidadosamente e a longo prazo. Não se deve pensar, a meu ver, um projeto desse género a 5 anos, deve-se pensar a 15 anos para ali além, porque são projetos que têm um tempo para poderem dar frutos muito concretos, não é uma coisa que se faz um festival ou que se faz e depois quer-se que ali cria-se uma comunidade artística e que se crie uma cadeia de valores. Não, as coisas não nascem desta forma, têm de ser muito refletidas, muito bem pensadas e depois com um plano muito concreto de ação
depois os frutos vêm e temos casos muito concretos. Ela está no 3º ano, já está a ter coisas muito concretas. O projeto de Sines é um projeto que todos nós conhecemos, porque já ouvimos falar de Sines por causa justamente dessas atividades que acontecem lá. E o AM também vai no 2º ano, mas já tem coisas muito concretas. Mas daqui a 15 anos, se formos analisar os vários frutos que têm a origem nessas atividades, é um manancial enorme. É como quando se lê um livro e que pode ser muito clichê, mas um livro tem a capacidade de mudar a vida de uma pessoa. E isto pode ser clichê, mas é verdade. Porque são exemplos muito concretos e as pessoas partilham a vivência, e a vivência é que nos dá exemplos, nos dá perspectivas, que nos dá referências, e é a partir dessa ideia que vale a pena analisarmos a questão das economias criativas, não pegar na palavra economias pura e crua, fazer dinheiro, porque na realidade se formos ver o que advém, nem é assim tão expressivo. Até um certo ponto, mas tem de ser transversal e pensado naquilo que é intangível. Quando uma pessoa ouve uma boa música, a emoção e o sentimento que a música traz a uma peça de dança ou de teatro, aquilo não há nada que se paga, portanto nem é preciso estarmos aqui a focar muito nisso. Pronto, é só. Mas se me é permitido uma pequena nota. A questão que nada nasce, ou em princípio não nasce do acaso, nem de uma inspiração de uma tarde de sol, mas há outra questão importante. Relativamente ao Festival de Sines, como me disse há bocadinho, eu comecei no início de 98 e aparece em 99. E aparece em condições bastante adversas, isto é, eu não tinha concretamente, eu era presidente, era médico e mesmo o executivo olhava para mim com alguma este gajo não percebe nada disto. E quando eu chego e quando isto foi maturado, eu chego ao gajo financeiro, tu temos coisas na cabeça e disse, isto. Bom, e fizemos e começámos o festival. Porque há outra coisa que é importante, que é, para além da visão e da convicção, ou da bondade da coisa, é a convicção e a persistência. Nós fizemos o primeiro festival que talvez ocupasse metade do castelo, e o segundo e o terceiro. E também a população de Sines, havia os outros fatores, porque na política é assim, especialmente na baixa política, isto vai ser, este gajo é doido, vamos invadir a cidade com gandulos, com gajos. A população também tinha algumas coisas, mas o festival impôs-se. Portanto, o ano passado, foi o meu último ano, foi a 15ª edição e mudou de executivo e não disseram, aliás, que assumiu o festival, está assumido pela população de Sines. Porque não aconteceu nada de grave, pelo contrário, a cidade inunda-se literalmente de gente e não tem espaços adequados ainda, nem na parte hoteleira, nem de estacionamento. Mas não acontece nada de chato, as pessoas são extremamente educadas e, portanto, está entranhado, assimilado pelas pessoas como uma questão importante. E isto é uma vitória muito grande. É uma vitória muito grande porque as coisas levam tempo, principalmente quando são novidades, e o primeiro festival eram 3 grupos por dia. Nós agora temos num festival 36, 40 concertos por festival, e a maior parte deles, enfim, não são pagos. Portanto, deve ser dos festivais mais baratos e de melhor qualidade, mas isso é outra questão. Portanto, são apostas, porque nem todas as apostas, nós na vida temos que também ter uma boa capacidade para enfrentar a frustração. Mas são apostas ganhas, portanto, sem serem deslocadas de um contexto, mas que levam tempo de trabalho. E é isso que, em política,
ou nas empresas, é importante a persistência e a procura de soluções. Trabalhar, isto também trabalho e destrói-se no instante. Mas são exemplos importantíssimos, porque Sines passou a ser outra coisa. Aliás, coincidiu, como vos disse, com o arranque daquele terminal e os tratores, calou-se a nível nacional. Lisboa deixou, os jornalistas de serviço deixaram de falar do elefante branco e começou-se a falar do grande porto de Sines. E a cidade também deixou-se de falar da poluição, da desgraça, do deserto cultural, para se passar a falar de uma cidade que não tem tudo, obviamente, mas tem uma série de coisas muito importantes e muito boas. Obrigada. Mais comentários? Mais questões? Não? Não sei se é alguma questão, mas eu também percebo particularmente o profundo conhecimento do território e a aposta profunda de todos os 3 casos aqui apresentados em partirem de uma territorialização que é bastante importante. Não, lá está, e não da linguagem do empreendedorismo que se calhar tem que estar nos todos os formulários, ou não é, muitas vezes como até criativamente tem de haver uma forma de contornar e de adaptar no tempo. Há muitos clichês que depois, espremidos, não dão nada. Mas que com os vossos 3 exemplos também nos permitem ultrapassar esses clichês e ver que há outra realidade para além de tudo, lá está, todo o empreendedorismo e todo o debate que muitas vezes fica só pelos meios de comunicação e que não passa para nós. Não sendo uma área que eu conheça, toda esta conversa foi para mim bastante estimulante, porque pôs-me a pensar no meu próprio caso de investigação, mas como territorializar e como partir da realidade da nossa terra para conseguirmos fazer projetos que são sustentáveis e uma aposta na formação. Isso é uma coisa muito curtíssima. Vocês não fazem ideia, portanto, o outro projeto que nós temos, que é o ensino artístico, a Escola da Música, o programa é muito bem feito, é muito bem concebido, não foi concebido por mim. O que é que isso revolucionou Sines? Porque tem 300 alunos, eles são filhos de famílias. E depois, no programa, há o ensino individual e de grupo, como todos os conservatórios. Eu detesto o nome de conservatório e nós temos a ProArtes, que é a associação, que é para a música, para a dança, futuro e para o teatro, etc. Mas agora é a música. E depois fazem-se várias, como é que se chama, Jane? Audições. E também nós candidatámos a um programa do quadro comunitário para as oficinas. E as oficinas tiveram 300, 400 pessoas. Todos os pais, o auditório enche-se, literalmente, com todas as audições, com os pais a ouvirem as criancinhas de 4 anos, 5, 6, 10, e depois destacam-se alunos. Nós já temos, ao fim de 5 anos, os tais 300 alunos que temos, já temos alunos no conservatório, portanto, na produção. Ora, isto é uma revolução, quer se queira, quer não, porque são sementes. Agora, porque não é um projeto episódico, é para manter para o futuro. Sim, lá está, ultrapassamos o episódio, não é? Exatamente. É uma coisa que eu detesto, as coisas episódicas é uma coisa que não dou para esse peditório. Acima de tudo, aqui, acho que o segredo passa sempre por uma... O segredo não é uma fórmula, atenção, o segredo é mais uma coisa interna, a fórmula é mais uma coisa para ser provada. Passa por uma constante noção do que é trabalhar com o presente, com um bocadinho de visão no futuro e acima de tudo, de preferência, estás a trabalhar no antes, não é? Essa questão da base da educação. Eu irrito-me quando ouço mais um projeto, mais não sei o que das indústrias criativas, Pois assim, eu olho para estas escolas, onde eu tenho meu filho, onde eu me confronto cada vez com mais professores completamente
uma grande parte deles, completamente ao lado daquilo que é a essência da educação, que deve ser um encontro humano ali, naquele espaço. E que isso não existe, e que isso não esteve na base da formação deles, e que isso não está a ir como base para as crianças que estão ali. Portanto, esta questão do ter ideias é uma questão que é trabalhada Desde o berço. Desde o berço, desde sempre, não é? E esta muitas vezes desinvestimento das sementes é impressionante. Aquilo que aconteceu, por exemplo, ali no Intendente, hoje em dia, digamos assim, a autarquia quase que nos agradece o trabalho que fizemos, quando antes o governo dizia, ei pá, vocês esqueçam, não é? Porque por acaso correu bem. Mas o que é que aconteceu? A política estava pensada de que pudesse acontecer. Quem ia fazer nada garantia que que o projeto escrito ia ter por base uma prática real de encontro e de diagnóstico e de necessidade e de verdade, não é? Nada garantia. Mas, por outro lado, uma intervenção comunitária não pode ser tem que ser pensada pelo menos há 8 anos, não sei, 8, 10 anos. E ali vinham quase eleições, portanto, tinha que se provar já coisas a acontecer. Portanto, só a meio do momento escavador é que estava a ser começado a ser feito um diagnóstico social para pensar projetos comunitários. Portanto, tudo isto, eu quando me virei, a primeira vez que tive uma oportunidade de falar com o Sr. Presidente, de um ponto de vista não tão institucional, mas mais, olá vizinho, está bom, como é que está? Não precisa de cebolas? Portanto, neste contexto de encontrar na rua, foi, isto aqui devia ter mandado uma equipa 4 anos antes, ou 2 anos antes pelo menos, andar a farejar quem é que cá estava e o que é que se andava a fazer. Para que as apostas do dinheiro que acaba de chegar do prémio iam ser gastas de uma forma o mais otimizada possível, porque umas correram muito ao lado, outras felizmente correram bem, outras não deviam ter acontecido, e deviam ter sido outras alternativas das quais não se deu o valor. Portanto, mas ao mesmo tempo, ainda bem que ainda assim houve esta oportunidade, não é? do encontro do cidadão e depois outra noção que tenho tido todos estes projetos de políticas culturais e economias criativas, não é? Entre a autarquia e o cidadão é que existe um espaço imenso pelo qual eu me fui apaixonando cada vez mais, que é a mediação, e que de facto nem pode ser o cidadão, porque sozinho não consegue grande coisa, se não se junta em rede, se não inventa uma forma de organização qualquer, seja empresa, seja associação, seja cooperativa, seja grupo informal, seja condomínio, seja o que for, e entre, de facto, a política, porque assim, uma vez eu dizia, Sr. Presidente, faz tudo o que acha que é realmente importante ser feito aqui. Não. Portanto, não se tem uma liberdade absoluta, porque ao mesmo tempo se está a responder à sociedade civil. Ali havia um investimento do contribuinte muito forte naquele território. Portanto, ele não podia ser feito assim só num regime de experimentalismo social, vamos ver o que é que isto está daqui por 5 anos. Então, era uma combinação muito grande de mostrar coisas prontas com investir naquilo que não sabemos bem o que é que vai acontecer. Até porque é um ponto muito importante aqui, porque hoje em dia pega-se nesses conceitos de economia criativa, indústrias culturais, indústrias criativas, e é por isso que há várias opiniões a favor e contra, por causa da instrumentalização que se faz desses conceitos. Ou seja, vamos pôr a economia criativa como um dos pilares do desenvolvimento do país, mas tem de se pensar como é que vamos fazer isso, quais são as ações que têm de ser tomadas muito concretamente para que isso efetivamente possa acontecer, porque senão são conversas e que depois não dão em nada. É preciso ter uma política, e felizmente tivemos a oportunidade de ter um caso muito concreto e que tem frutos, 1 caso, 2 casos, 3 casos, para que não seja só uma conversa, roda de teorias e de possibilidades. Só buscar dar mais notas para nós, que é assim, que isto, na sequência do que disse a Marta, estes dois projetos que vingaram, que são atualmente programas,
um em 99 e o outro em 2008, se não fosse a continuidade, isto é, se eu não tivesse permanecido na Câmara até 2013, tinham acabado por isso simplesmente. Porque, primeiro que se assimilem, aquilo vocês não imaginam o que se dizia das coisas. Não imaginam, mas tem que ver com isso. Portanto, isto é triste, mas é assim. Agora já ninguém ousa acabar com os projetos assim do pé para a mão. Aliás, e isto é uma questão, é triste, mas é uma questão importante. Haver, de facto, possibilidades de ter tempo para consolidar um projeto e demonstrar que ele é importante e que é viável e que traz. Aquele conceito do serviço, dos serviços públicos prioritários e reprodutivos, que é um conceito importante. Isto é, daquilo que se investe e que traz, é prioritário. Prioritário antigamente era o saneamento básico e ainda continua a ser, mas partindo do princípio que está feito, nunca está feito. Mas agora há todas estas coisas na questão da educação, cultura. Uma pessoa inculta não vai longe, nem desempenha papéis, já foi adquirido, nem desempenha. Olha, tenho um amigo médico justamente que diz: Irlando, uma pessoa inteligente pode ser interessante, mas é uma besta se não for culta, porque não vai conseguir usar a inteligência de forma produtiva. Pronto, isto é só um parênteses. Não resista, quando eu estava em medicina, uma frase célebre do Instituto Isabel Salazar no Porto, sobre o frontão, que dizia: e aqueles que dizem que só sabem de medicina, nem de medicina sabem. Portanto, isto é, porque agora, eu não quero dizer que a educação está mal, mas desenvolver mesmo estudos superiores na formatação segmentada é complicado. Isto é, não dar oportunidade às pessoas, ou não estimular a sua formação na área da cultura e de uma educação sólida, aberta, é um falhanço da sociedade, no meu entender. Bem, vamos terminar a sessão de hoje, a sessão dedicada à criatividade, que exige muito trabalho profundo e muitos fatores que influenciam essa criatividade, este trabalho, para conseguir um resultado concreto, um resultado de sucesso, não é? Como os três exemplos aqui apresentados até agora são exemplos de sucesso, mas que exigiam muito trabalho e claro. Trabalho mesmo da terra. Mas vale a pena. Exatamente. Obrigada a todos, obrigado mais uma vez a nossos convidados, obrigado ao público e dia 25 de novembro nesta sala, para falar de fronteiras e secessionismo, com enfoque na Ucrânia, em Barcelona, na Catalunha e no Escócia. Muito obrigado. Obrigada. Eu também agradeço e acho que valeu a pena. Não conseguia cortar comunicações. Não conseguimos que acabem.